Oi gente, tudo bem? Bom, se vocês chegaram até aqui nesse segundo vídeo, ou porque vocês já me conhecem e estão com pena de mim e querendo muito me apoiar nesse novo projeto, ou então porque vocês realmente gostaram do conteúdo. A história que eu vou trazer hoje, ela é um pouco diferente e talvez muito menos conhecida do que a história, por exemplo, da Loura do Banheiro. Hoje eu vou falar sobre um caso chamado Cativos do Diamante. Bom, primeiro deixa eu contextualizar. Como que isso começou? Quando eu comentei com meu marido que eu queria fazer esse projeto de vídeos e tal, falando sobre sistemas de terror, ele teve a ideia, ele falou, nossa, eu li um artigo científico quando eu tava estudando pro mestrado e tal, que tinha umas histórias assim. E aí eu peguei esse artigo para ler. O nome do artigo é Cativos do Diamante e eu vou deixar todos os créditos aqui na descrição para a arqueóloga que escreveu. O que ele conta? Vamos lá. Eu moro em Belo Horizonte, para quem não sabe, se é que esse vídeo vai estourar minha bolha, e BH é a capital de Minas Gerais. Mas Minas Gerais é um estado muito grande, com muitos municípios pequenininhos. Um deles, nem tão pequeno assim, é o município de Diamantina. A história que eu vou contar aconteceu dentro de um distrito de Diamantina, chamado São João da Chapada. A história é narrada por uma moradora local, para a arqueóloga que escreveu esse artigo. O artigo foi publicado pela revista Espinhaço e, como eu disse, os créditos vão estar na descrição do vídeo. O que a moradora conta é que antes de existir o distrito de São João da Chapada, existia um outro povoado, um outro distrito, né? E que se desfez por causa de uma maldição que sofreu. A história que ela narra conta que as pessoas que moravam por ali não eram muito adeptas a seguir tradições religiosas muito à risca. E certa vez, quando a cidade ia fazer uma procissão para Santo Antônio, aconteceu de o padre da paróquia que ficava ali perto se atrasar. Era uma cidade pequena, as pessoas todas se conheciam, então quando o padre se atrasou, eles falaram, vamos seguir com a procissão normalmente. E seguiram a procissão. O problema é que quando o padre chegou, ele ficou muito bravo. E ele perguntou para as pessoas se elas achavam que tinham aquele direito de seguir com uma procissão sem o líder da paróquia, que era ele, né, representado ali. E as pessoas responderam que sim, afinal de contas, ele estava atrasado. O padre ficou tão bravo e tão perplexo assim com a desobediência das pessoas e com a falta de tradição da cidade que ele rogou uma praga. O que ele disse foi o seguinte: essa terra excomungada, essa terra fica aí pra formiga cabeçuda tico-tico, é o que vai devorar isso aqui vai acabar. E depois de dizer essas palavras, ele foi embora, muito bravo. O que a moradora conta, então, é que as pessoas foram forçadas a se mudar de onde era o antigo distrito para onde ele fica atualmente, porque a antiga cidade foi infestada por insetos e pássaros, e eles tiveram que sair de lá fugindo, às pressas, por causa dessas infestações. Ainda ali, naquela mesma região, a gente tem muitos relatos de garimpo. Bom, Minas Gerais é um estado que está sendo devastado pelo garimpo e isso por si só já era para ser uma história de terror. Afinal de contas, nós que somos o estado rodeado por montanhas, estamos ficando sem montanha nenhuma, já que o garimpo está corroendo todas elas. Mas isso fica para outro vídeo. As narrativas locais contam que era muito comum que mulheres e crianças abrissem frentes de mineração chamadas de mineração artesanal. Isso significa que não eram grandes empreiteiras nem grandes mineradoras que estavam ali, eram só as pessoas fazendo garimpo ali para se sustentar. E os relatos contam que os arredores dos lugares onde essas mulheres e suas crianças faziam essas escavações e mineravam são assombrados pelos espíritos dessas mulheres e de suas crianças, assombrados por um abandono geral, uma falta de presença masculina, seja ela o pai ou o companheiro, uma falta de Estado que não esteve presente ali para aquelas pessoas que precisavam. E os moradores contam que bem próximo de um local conhecido como Canal do Barro, que é perto de onde essas minerações costumavam acontecer, é possível até hoje ouvir o choro de uma criança.
um bebê que teria sido abandonado na entrada de uma mina porque sua mãe não tinha condições, fossem elas físicas ou psicológicas ou econômicas, de criar aquela criança. Então ela deixou a criança ali para que ela fosse encontrada por outras pessoas e criada por outras pessoas, mas isso não aconteceu, porque a criança não resistiu ao frio da noite. O que as pessoas relatam é que até hoje, quando se passa por ali, você ouve o choro dessa criança e que as mulheres passam as noites rezando quando ouvem o choro. Já os homens ficam assustados, geralmente, e sentem uma espécie de culpa mesmo, vindo assombrá-los. Outro relato que também é muito comum é o relato das mulheres que foram abandonadas pelos companheiros. Fosse porque eles foram buscar outras formas de sobrevivência em outros lugares, ou simplesmente pelo abandono, que a gente sabe que acontece. O que as pessoas contam é que nos locais próximos aonde aconteciam essas minerações, é muito comum que tenha aparições. Aparições de mulheres que geralmente estão vestidas de noiva, procurando os companheiros que deixaram elas sozinhas. A maior parte dos moradores fala que prefere mudar a rota, não passar por ali, para não lembrar da dor e do sofrimento, ou mesmo para não ser assombrado por um espírito de uma noiva fantasma. Apesar disso, alguns moradores mais corajosos já se propuseram a enfrentar essas aparições. E o que eles viram foi angustiante, para dizer o mínimo. As narrativas contam que ao se aproximar dessas mulheres que estavam vestidas de noiva, o que eles conseguiam ver era uma sombra, sem rosto, sem detalhe, né? Uma alma sem vida mesmo. Bom, gente, Minas Gerais, como eu disse no começo do vídeo, é um estado muito grande, com muitas cidadezinhas pequenas, e dentro de cada uma delas, com certeza, tem muitas histórias de aparições, histórias de crendice popular e lendas urbanas. Eu, pessoalmente, acho o máximo conseguir desbravar essas histórias, entender o que tá por trás delas e compreender que essas aparições às vezes dizem muito mais sobre quem as vê do que de fato sobre quem elas foram um dia. É isso, espero que vocês tenham gostado. Eu pretendo postar os vídeos aqui com uma certa frequência, à medida que eu conseguir gravar, claro. Quem tiver alguma história de interior, por favor, coloca nos comentários, ou então me manda também por DM, eu vou adorar saber, e ela pode virar um vídeo aqui também no canal. Então tá, gente, até a próxima!